livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 29. Aquele que achar, se põe em pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 29. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Amém? Sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler está inserido no Evangelho segundo escreveu Marcos, e o mesmo está inserido nos chamados Evangelhos sinóticos, composto por Mateus, Marcos e Lucas, e é chamado assim por ter uma visão conjunta do ministério de Jesus. Eles relatam, e o seu relato é parecido, acerca da biografia de Jesus. Marcos, quando ele escreve, ele tem o seu relato mais curto, mais conciso e objetivo, porque o mesmo escreveu 16 capítulos e cerca de 678 versículos. Marcos, quando escreve, Marcos escreve aos romanos, e os romanos, diferente dos judeus e dos gregos, os romanos eles tinham a mente precipitada, eles não tinham muita paciência para filosofias ou introduções demoradas. Então, quando Marcos ele vai escrever aos romanos, ele escreve de forma rápida, concisa e objetiva. É por isso que no Evangelho de Marcos nós vemos 18 milagres, 4 parábolas e somente 2 sermões, porque Marcos ele tem no seu propósito de escrita apresentar a Jesus como aquele que está acima da cúria romana, como aquele que de fato é o que o povo precisa para que os seus problemas, as suas dificuldades sejam sanadas. Observe que quando Marcos ele escreve acerca da biografia de Jesus, no seu evangelho ele apresenta Jesus como servo de Deus. E é bem verdade isso, que todas as vezes que Marcos ele está introduzindo um assunto acerca de Jesus, ele de imediato ele aplica um advérbio de ação, e esse advérbio de ação é o logo. É o logo porque esse advérbio de ação quer mostrar que Jesus, todas as vezes que ele é apresentado com Marcos, ele é um servo que sempre está em movimento, sempre está agindo, sempre está trabalhando, porque esse Jesus que
Marcos está apresentando é um Jesus que ele não se limita a tempo e espaço. Esse Jesus que Marcos está apresentando é um Jesus que ele tem poder e autoridade acima da cúria romana, acima do Império Romano. Quando Marcos apresenta Jesus, Marcos apresenta como um servo de Deus que sempre está trabalhando, sempre está agindo e sempre está operando. Você consegue levantar as suas mãos nessa noite para adorar aquele que vive e reina para todo sempre? Porque enquanto você está sentado no seu lugar, Jesus ele está trabalhando em favor da sua vida. Jesus está trabalhando em favor da sua casa. Jesus está trabalhando em favor do seu ministério, da sua chamada. Enquanto nós estamos aqui de mãos levantadas, adorando e glorificando a Jesus, acredite, ele não é limitado a tempo e espaço, porque o Deus de perto também é Deus de longe. O Deus de perto que ele visita aí no seu lugar e renova as tuas forças, o teu ânimo. É o mesmo Jesus que visita a tua casa, que visita o teu lar, que visita as causas impossíveis, porque ele sempre está em movimento, ele sempre está trabalhando por aquele que nele espera. E esse Jesus que é apresentado por Marcos, ele sempre está fazendo alguma coisa para beneficiar o necessitado, para estabelecer o reino de Deus na terra. É por isso que no capítulo de número 1 de Marcos, nós vemos Jesus já no capítulo 1, exercendo o seu ministério, e aqui Jesus está pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando as enfermidades e molestias entre o povo. Perceba que o ministério de Jesus é um ministério de movimento, é um ministério de ação, é um ministério onde o Filho de Deus, como servo bom e fiel, está sempre trabalhando. Aleluia! Esse Jesus que é apresentado no capítulo 1 é um Jesus que prega, que ensina, que cura, que liberta. É o meu, é o teu Jesus que está aqui nessa noite. É o Jesus que Marcos está apresentando. E o que me chama a atenção, que a ênfase do capítulo 1 é Jesus vencendo Satanás, é Jesus vencendo os demônios e Jesus vencendo as enfermidades que acometem o corpo humano. Jesus apresentado no capítulo 1 de Marcos, ele vence Satanás, o inimigo de nossas almas, ele vence os demônios que são, aleluia, funcionários do mesmo, ele vence as enfermidades e faz um ficar acamado, o outro ficar desenganado. Aleluia! Esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós adoramos, ele está aqui nessa noite trabalhando em favor da Debrais Maricá. Aleluia! Trabalhando em favor da minha e da sua vida. E se prepara para liberar glória, bem gostoso na presença do nosso Deus. O mesmo Jesus que Marcos apresenta, ele já venceu Satanás na cruz, ele repreende os demônios e ele expele as enfermidades. E se você crê que ele tem poder para isso, levanta as suas mãos e adore ao Todo-Poderoso, porque aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder nas suas mãos, ele ainda vence Satanás, ele ainda triunfa sobre os demônios, ele ainda expele as enfermidades para dar saúde,
Sabe por quê? Porque quando você levanta as mãos, abre a boca para adorar, eu já liberei a palavra sobre a sua vida. Ele não está parado, ele não está inerte, ele está trabalhando, se movendo, agindo, ele está visitando, aleluia, e ele está operando milagres na tua vida, ele está operando milagre na tua casa, ele está operando milagre na tua família. Quem crê vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Quem acreditar e tomar posse vai contar um testemunho, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e continua sendo eternamente. O Jesus que vence o diabo, o Jesus que vence os demônios e o Jesus que lança por terra todas as enfermidades. Quem pode adorar Ele? Quem pode adorar? Quem pode adorar o Todo-Poderoso? Quem crê nesta palavra, quem recebe o peso dessa palavra, porque enquanto eu estou pregando, o demônio está caindo de um lado, a enfermidade está caindo do outro, e a tua família está sendo visitada, a tua casa está sendo visitada. Acredita, toma posse, porque você vai dar culto de ação de graças para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E tudo isso só no capítulo 1. Porque o ministério de Jesus é um ministério de movimento. E nós precisamos tomar o ministério de Jesus como exemplo e modelo para o nosso ministério. Não é normal quando alguém que foi chamado para fazer a obra se vê parado, estagnado. Não é normal pregar em nome de um Jesus que nunca você encontra Ele, aleluia, sem fazer alguma coisa. Ele sempre está trabalhando, Ele sempre está agindo. E nesse capítulo de número 1, nós percebemos que Jesus tinha uma agenda tão cheia que no capítulo de número 1, Jesus é batizado por João o Batista. Logo após ele vocaciona os seus discípulos para posteriormente ser seus apóstolos. Jesus adentra uma sinagoga, que ali ele vai libertar um homem possesso de demônios. Depois ele vai à casa de Pedro e lá vai curar a sua sogra, porque a mesma estava cometida de uma febre. Depois Jesus, ele vai ser, aleluia, tomado por uma demanda maior, porque se na sinagoga ele libertou um homem, se na casa de Pedro ele curou a sua sogra, agora todos são trazidos à presença de Jesus. E o texto, versículo 32 diz: todos os enfermos e endemoniados. Aí o texto continua dizendo, verso 33, que toda a cidade se ajuntou à porta para que Jesus curasse, libertasse, para que Jesus fizesse a sua obra. Ou seja, me parece que quanto mais você faz a obra, mais obras se tem para fazer. Eu vou repetir, me parece que quanto mais você faz a obra, mais obras se tem para fazer. Porque primeiro um homem na sinagoga, depois uma mulher na casa de Pedro, agora todos são trazidos, acometidos de enfermidade, de possessão maligna, e por fim a cidade toda se ajunta para ser tocada por Jesus. É um aumento de demanda, é um aumento de serviço, é um aumento de trabalho. Mas Jesus é apresentado aqui como servo de Deus, como aquele que sempre está trabalhando, porque quanto mais se faz a obra, mais obras se tem para fazer. Mas eu aprendo uma coisa, verso de número 35, e levantando
e ali orava. Sabe por quê? Porque o servo de Deus, sabendo que a demanda é grande, e quanto mais se faz a obra, mais obra se tem para fazer, Jesus sempre tirava um tempo para, em meio à demanda da sua agenda, ele se abastecer. E sabe como Jesus se abastecia? Orando ao Pai, alimentando a sua comunhão com o Pai, nutrindo o seu relacionamento com o Pai. Você pode ter chegado aqui nessa noite exausto, você pode ter chegado aqui nessa noite cansado por causa da demanda da obra, porque você já percebeu que quanto mais se faz a obra, mais obra se tem para fazer. Mas eu quero convidar a igreja a levantar as suas mãos, por gentileza, porque Deus me trouxe hoje aqui para abastecer a tua vida, aleluia, para abastecer o teu ministério. Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer: você não vai ficar na reserva, você não vai parar no meio do caminho, você não vai parar por causa do esgotamento das tuas forças, do teu ânimo e da tua fé. O céu te renova nesta noite, o céu abastece a tua chamada. E receba esta palavra, levanta as suas mãos e receba renovo, refrigério. O céu te abastece, porque você foi chamado para pregar, você foi chamado para ensinar, você foi chamado para levantar as mãos e curar o enfermo, libertar o oprimido. Deus te chamou para fazer a obra e ser um instrumento poderoso na mão do Eterno. Então abre a sua boca santa e comece a adorar o Todo-Poderoso, porque enquanto você abre a boca adorando a Deus, Ele renova as tuas forças, a tua mão cansada, Ele renova nesta noite, o teu joelho calejado, Ele renova nesta noite. Você não vai parar de orar, você não vai parar de ler a palavra, você não vai parar de consagrar a tua vida, você não vai parar por causa da exaustão. Eu sei que quanto mais se faz a obra, mais obra se tem para fazer, mas Deus conta com servos bons e fiéis, assim como Jesus. E se você recebe esta palavra, adore o nome dele. Em meio à demanda da obra, é necessário se abastecer. Você sabe por que eu sou um dos pregadores, um dos poucos pregadores que senta para ouvir, e quando tem culto de doutrina está na sua igreja, e quando tem escola dominical está na sua igreja. Sabe por quê? Porque quem muito fala se esvazia, e nós precisamos nos abastecer. Quando eu ouço alguém pregar, quando eu ouço alguém ter uma oportunidade de saudação, em uma oração, em uma apresentação do grupo de criança, isso abastece o nosso ministério, isso abastece a nossa chamada, porque quem muito fala se esvazia. Foi Tiago quem disse: como esteja sempre pronto para ouvir. Sabe por quê? Porque quando
seguida já tem outro compromisso. Em seguida já tem alguém para receber a oração. Em seguida já tem outro culto para ser atendido. Em seguida nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor. Então Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: aquilo que você fez até o dia de hoje, aleluia, tenha como aquilo que Paulo disse: eu sei que tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Mas ainda assim Deus está dizendo: o teu ministério é ministério de ir avante e adiante e de fazer um pouco mais na presença do Senhor. Já pregou, já cantou, já orou, já fez tanta coisa. Se eu lhe disser que a fonte é inesgotável, se eu lhe disser que o Deus que Ele chamou, Ele tem mensagem nova para a tua vida, Ele tem um cântico novo para os teus lábios, Ele tem uma oração fervorosa e inspirada para sair da tua vida. Se eu lhe disser que Deus, Ele quer lhe usar muito mais do que aquilo que Ele já te usou, se eu lhe disser que Ele está dizendo na minha boca: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu, Deus, na tua vida faço uma coisa nova. É a palavra, glorifica Deus, porque Deus tem coisa nova para a tua vida. Deus tem coisa nova para o teu ministério. Vai pregar diferente, vai cantar diferente, vai fazer a obra diferente. E quer saber de uma coisa? Quando eu não estou lutando por cargo e posição, vai pregar mais do que eu, vai mais longe do que eu. Recebe a palavra que está saindo do altar, porque Deus tem coisa grande para a tua vida. Deus tem coisa grande para o teu ministério. O meu Deus tem coisa grande. O meu Deus é Deus de coisa grande. Ele te chamou para uma demanda extensa, mas Ele te abastece, Ele te capacita, Ele te renova. Aleluia. Você pode ter curado 1.000, vai curar 2.000. Você pode ter pregado 10 vezes, vai pregar 10.000 vezes, se for necessário, porque Deus te chamou para isso. Olha o verso de número 37. E achando-lhe disseram todos que buscam. Ó, sabe por que a tua vida é incomodada? Irmãos, eu estou tão à vontade para pregar que quem é chamado por Deus, ele muitas vezes Deus, Ele não deixa essa pessoa ter um minuto de descanso. Eu estava em determinado lugar com a família, eu fui ali com um lazer, é aquele lazer de meia hora. Nós vamos parar aqui no comer um pastel, vamos tomar um suco. Aí quando a gente para, tem umas 10 mesas, mas olha de qual mesa alguém vai pedir ajuda. Aí eu olhei para minha esposa e disse: isso só pode ser brincadeira. Irmão, você é crente, pela misericórdia. Como é que sabe que a gente é crente? O senhor pode pagar para mim? Eu disse: pô, isso só pode ser brincadeira. Isso é prova de Jesus. Isso é prova de Jesus. Por quê? Todos te buscam. Sabe qual é a definição de ter unção? É que uns têm unção e outros não são. É porque uns têm e outros não têm. Mas isso é para a glória de quem tem? É não. É porque unção não é promoção. Unção é acúmulo de trabalho. Unção é acúmulo de trabalho. Jesus prega, Jesus ensina, Jesus cura, Jesus liberta. Então todos te procuram.
Ninguém pede ajuda quem está do seu lado, mas pede a você. Você às vezes está exausto. Você está ali querendo só um minuto de descanso. Mas ainda assim, a obra, ela lhe consome um pouco mais. Ela exige de você um pouco mais. Mas olha a resposta de quem entende que é chamado, que é certo e que sempre precisa estar em movimento. Quem está comigo na palavra? Glória a Deus. Verso de número 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Para isso você foi chamado. Para isso você foi escolhido. Para isso você foi vocacionado. Eu fico observando alguns jovens na igreja. Esses jovens podiam estar chutando bola. Essa hora poderia estar, quem sabe, no shopping, fazendo alguma coisa. Mas querem chamar, irmãos. Sabe para que foi chamado. Jesus disse: para isso vim, para pregar, para ensinar e para curar. Agora eu quero chamar a atenção da igreja, já que eu vou caminhar para encerrar. Eu quero chamar a atenção desse milagre na vida da senhora de Pedro. Porque Jesus, ele está numa demanda, como já foi pregado. E no meio dessa demanda, Jesus, ele saiu da sinagoga. Jesus vai entrar na casa de Pedro. E quando Jesus entra na casa de Pedro, ele vai se deparar com a sogra do mesmo enfermo, ardendo inferno. E o que me chama a atenção é que Jesus havia operado um milagre dentro da sinagoga, na presença dos discípulos. Mas Pedro, como alguém que se tornaria coluna da igreja, aquele que receberia a chave para a inauguração da igreja, a colheita das almas para o reino do Senhor, no tempo de Pentecostes. Pedro é o tipo de crente que não se contenta em ter Jesus só na igreja. Pedro é o tipo de crente que convida Jesus a entrar dentro da sua casa. Porque se Jesus operou milagre na sinagoga, Jesus também vai operar milagre dentro da minha casa. Quem sabe Pedro convidou a Jesus para entrar dentro do seu lar, porque lá havia uma demanda, lá havia um problema, lá havia uma questão que precisava ser resolvida. E Pedro, ele não poderia fazer nada, mas aquilo que Pedro podia fazer, Pedro ele fez. Sabe o que foi? Convidar a Jesus para entrar dentro da sua casa. Você já convidou Jesus, não ontem, mas hoje, para entrar dentro da sua casa? Porque quando Jesus entra dentro da casa, acredite, milagres vai acontecer. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, houve ressurreição. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve salvação. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, vai haver cura para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Convida Jesus para entrar dentro
qual é o objetivo dessa enfermidade? É paralisar a mão de obra da casa, é fazer com quem, assim como Jesus, que trabalhava, que se movia, que sempre estava agindo e operando, assim como Jesus, essa mulher sempre está em movimento, essa mulher sempre está trabalhando, essa mulher sempre está fazendo alguma coisa. Quando a enfermidade vem, é para paralisar a mão de obra da casa, mas quando Jesus entra e vê ela clamada, aí o que me chama a atenção, verso de número 30, e a sogra de Simão estava deitada e com febre, e logo lhe falaram dela. Ou seja, quando Jesus viu ela clamada, aí os intercessores chegaram para Jesus e disseram: ela está enferma, ela está aclamada, essa mulher trabalha, essa mulher se movimenta, essa mulher sempre está fazendo alguma coisa, essa mulher tem um espírito de serva, essa mulher tem um espírito de quem trabalha, aleluia, mas só que ela está cometida por essa enfermidade. Aqui vem o trabalho dos intercessores, sabe por quê? Porque todas as vezes que alguém que trabalhava é paralisado por causa de alguma enfermidade ou qualquer outro problema, Deus vai levantar os intercessores, Deus vai levantar aqueles que vai dizer: ah, Senhor, visita o fulano, visita o ciclano, visita o Bertano. Sabe por quê? Porque o departamento está parado, porque ele foi acometido, o departamento está parado, porque ela foi acometida. Deus sempre vai levantar os intercessores da última hora. É por isso que muitas das vezes você trabalha sem força, você faz a obra sem força, é porque tem um exército, tem um povo de intercessores, e quando você não tem mais força, eles estão orando por você, intercedendo por você, eles estão clamando em favor da tua vida. Tem momentos que a força acaba, e por alguma circunstância, quem trabalhava para de trabalhar, mas Deus sempre vai levantar os intercessores, porque os intercessores sempre farão menção daquele que trabalhava ao dono da obra. E quando Jesus, ele vê ela, houve intercessão, aí o texto diz, verso de número 31, e chegando-se a ela, agora olha que coisa linda, enquanto a enfermidade, ela muitas das vezes distancia as pessoas de quem está enfermo, a enfermidade muitas das vezes repele as pessoas de quem está enfermo. Jesus, pelo contrário, ele se aproxima, porque se a enfermidade trabalha para distanciar as pessoas do enfermo, Jesus, ele se aproxima do enfermo. Sabe por quê? Porque Jesus, como tem toda a autoridade sobre as enfermidades, enquanto Jesus se aproxima, a enfermidade já sabe que até ali ela agiu, que até ali ela teve domínio sobre aquele corpo, mas quando Jesus se aproxima, é ponto final do efeito, é ponto final da causa, é ponto final para a enfermidade. Enquanto a enfermidade repele e distancia, Jesus se aproxima dela. Você
da Covid. Mas Jesus, irmãos, isso aqui é para você dar um glória a Deus na presença dele. Ele se aproxima e toca. Sabe por que ele se aproxima e toca? Simples. Porque ele tem poder e autoridade sobre as enfermidades. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Quando Jesus disse assim: os sinais seguirão os que creem. Tomarão qualquer tipo de veneno, não lhe farás dano. Pisarão escorpiões e serpentes. Falarão em outras línguas. Aleluia. Jesus, ele comunicou a nós outros a mesma autoridade que ele tem. A autoridade sobre as enfermidades. E se eu fosse você, eu fazia a prova de Deus com essa palavra. Ah, Deus, se ele pregou a tua palavra, e se o Senhor falar na boca dele, eu quero orar por um enfermo para ele ser curado. Experimenta usar a autoridade que Jesus já delegou à sua igreja. Experimenta crer, porque os sinais vão se acumular no teu ministério. Aleluia, aleluia. Aproveita que Jesus, ele está falando através da minha boca, e aproveita esta palavra, aleluia, e começa a impor as mãos sobre os enfermos, e você vai ver gente cuspir, aleluia, vomitar, você vai ver gente abandonar a vida de enfermidade, de doenças, pessoas desenganadas pela medicina. Jesus vai operar milagres de cura através da sua vida. Sabe por quê? Porque a autoridade dele delegou a você, a autoridade dele delegou a igreja, a autoridade de Jesus está sobre nós. Levanta as mãos, abre a boca, ora com fé, porque a oração da fé vai curar o enfermo e Deus vai ser glorificado. Eu glorifico a Deus, porque eu sou um pregador que prega a palavra. Não dá nem para você dizer assim, ele está jogando barro para ver se cola. Porque essa autoridade de se aproximar e tocar, só quem sabe a autoridade que tem que faz. Quando ele se aproxima, toca, aí o texto diz, e ela se levantou. Sabe por que ela se levantou? Porque aquele que tem poder e autoridade não elogiou ela. Não, aleluia. Jesus não elogiou ela. Jesus não quis se distanciar dela. Jesus não evitou ela. Irmãos, eu sou do tempo, eu não sou velho. Eu sou do tempo de uns pregadores doidos, de uns crentes malucos, que a pessoa estava enferma, quem sabe com lepra. Aí eles tocavam, abraçavam e diziam: Deus, se o Senhor não curar, ninguém mais cura. E Deus restaurava a pele, porque o Deus que curou na mão ainda cura nos dias de hoje. O Deus que fazia antes, ele ainda faz hoje. Ele só precisa de um povo que creia na sua palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, como está escrito na minha palavra, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Recebe a palavra. O teu ministério é de milagres. O teu ministério é de curas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a tua vida. A fé
Eu gosto de um esforço, eu gosto de um sermão expositivo, temático, textual. Mas se nós não cremos naquilo que pregamos, isso se torna vazio. Eu acredito no poder da palavra. Aí Jesus se aproxima, toca e levanta. E a Bíblia diz: e a febre a deixou, e servia-os. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra numa casa, isso aqui é muito sério. Quando Jesus entra numa casa e sabe que a mão de obra daquela casa está parada, porque foi acometida por alguma coisa, Jesus sempre vai operar um milagre de restauração. Sabe por quê? Porque a casa não pode estar em desordem, porque a casa não pode estar em bagunça, porque a casa não pode deixar de ter organização. Jesus, como servo de Deus, curou alguém que servia dentro de uma casa, para que a mesma tivesse a sua saúde restaurada, para continuar servindo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, e à medida que eu libero essa palavra, eu estou liberando uma palavra sobre a congregação do Maricá. As mãos de obras que estão paradas, Deus vai restaurar a saúde, Deus vai restaurar o ânimo, Deus vai restaurar a fé e a confiança, Deus vai restaurar a coragem. Sabe por quê? Porque essa casa vai continuar sendo uma casa de trabalhadores para a glória do nome do Senhor. Esta casa vai continuar sendo uma casa onde servos servem, onde trabalhadores trabalham, onde funcionários exercem o seu ofício para a glória do nome do Senhor. Eu não sei se estão acometidos de enfermidades, eu não sei se estão acometidos de desânimo, eu só sei que por esta palavra alguém vai voltar a trabalhar, alguém vai voltar às atividades, alguém vai começar a continuar a fazer aquilo que fazia para a glória do nome do Senhor. Irmão Sueli, a senhora consegue levantar as duas mãos? Glória a Deus. Aquele que servia e não serve mais, vai voltar a servir. Aquele que trabalhava e não trabalha mais, vai voltar a trabalhar. Deus tem uma história nova para a tua vida. Deus está te visitando na noite desse dia, para te dizer: a minha promessa não caiu por terra. Aquilo que eu falei a respeito da tua vida vai se cumprir. Em meio a isso que lhe acometeu, que fez o teu ministério, seu ministério acamado, paralisado, eu estou removendo na noite desse dia. Eu trago saúde para o teu ministério, a tua chamada. Se prepara, mulher, porque tu vai voltar a trabalhar, tu vai voltar a pregar a minha palavra, a louvar o meu nome, a dirigir ciclo de oração. Tu vai voltar a fazer a minha obra com graça, com alegria, com prazer. Eu sinto Deus tomando a minha boca para levantar mais um trabalhador para esta casa. Eu sinto Deus nessa palavra restaurando as forças, o ânimo de mais uma serva que vai servir o reino, vai servir a igreja, vai servir a obra, e Deus será glorificado. Receba esta palavra nesta noite, porque Deus fala através da minha boca para a tua vida. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Restaurar a saúde de um servo e de uma serva é porque a demanda da obra é muito grande. Quanto mais se faz a obra, mais obras se tem para fazer. É por isso que você não pode se dar o luxo de ficar em casa.
se alguém ouve uma palavra dessa, não tem como ficar estagnado, não tem como ficar parado. Há um constrangimento no coração, na alma, sabe por quê? Eles sabem que a demanda da obra é grande. Eles sabem que muitas das vezes nós nos gastamos e chegamos à exaustão, e não há super-homens, não há super-mulheres que não precisem ser abastecidos, renovados. Jesus sempre vai restaurar um servo da serva para voltar a trabalhar. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, que eu quero orar pela igreja do Senhor. Enquanto eu estiver orando, coloque a mão no seu coração. E enquanto eu estiver orando, você vai dizer assim para Deus: Deus, eu estou disponível. Eu estou disponível para a tua obra. Porque na tua simplicidade Deus vai te usar. Na simplicidade do teu ministério, Deus vai usar o teu ministério. Em meio às tuas lutas, em meio às tuas provas, Deus vai te usar. Olha como Deus nos prova. Enquanto eu estou pregando aqui, tem um filho meu no hospital. Enquanto eu estou pregando sobre cura, sobre milagre, eu estou com um filho que está em uma unidade médica. Mas isso é por causa do ofício. Porque eu creio que o Deus que está aqui vai visitar lá. Porque eu creio que Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que está pregando a cura lá, para a glória do nome dele. Você precisa tomar posse da tua chamada. Você precisa tomar posse do teu ministério. Você precisa usar as suas ferramentas para fazer a vontade de Deus. E deixa que Deus cuida, e deixa que Deus trabalha, e deixa que Deus resolve, e deixa que Deus Ele faz aquilo que você não pode, para a glória do nome dele. Levanta as suas mãos em nome de Jesus. Pai, eu preguei a tua palavra, eu creio tudo quanto eu preguei nesta noite. Visita a tua igreja como tem visitado, alcança o coração, ó Pai, e aplica a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, levanta esse homem, levanta essa mulher com graça para fazer a tua obra, Senhor, para continuar dando resultados para o teu reino, para continuar, Deus, exercendo a tua chamada e o seu ministério, de maneira, Deus, que o Senhor possa renovar as suas forças, renovar o seu ânimo, renovar a sua fé, e que eles possam sair daqui, ó Deus, em posse de vitória, em posse da palavra, porque no levantar das mãos o Senhor vai usar, no pisar dos pés o Senhor dará um lugar, Senhor. A Deus, no abrir das suas bocas, a palavra será confirmada para a glória do nome do Senhor. Eles vão viver um tempo de milagres, eles vão viver um tempo de prodígios, eles vão viver um tempo de maravilhas para a glória do nome do Senhor, ó Pai. A esta congregação, levanta mais trabalhadores, levanta mais servos e servas para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, que a